Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e nessa tentativa de aula agora eu vou explicar para vocês de uma forma prática como é fazer os mapas mentais. Vocês sabem que os mapas mentais é uma tática bem antiga, né, e bem simples, em que você vai mentalizar o que você está aprendendo e vai, a partir desse mapa, você vai conseguir trazer elementos que você não lembraria se não fosse por meio dele. Então é uma prática muito boa para quem está estudando para o Enem, para quem estuda, eu sei que vocês já estão finalizando o ensino médio, mas quando vocês entrarem na faculdade ele vai ser um recurso muito bom para vocês, até mesmo no mercado de trabalho, é a forma como vocês organizam os pensamentos de vocês. Então, dentro da nossa matéria, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é entender, pensar qual vai ser o tema. O tema de vocês é falar sobre todo o conteúdo de uma forma geral e focar no que vocês mais se interessaram. Aqui nesse exemplo, eu vou falar então de estados totalitários. Ó. E aí o primeiro passo é isso, nós vamos totalitário. Nós vamos pensar o tema e aí nós vamos falar quais são os temas que dentro desse tema eu preciso falar. Bom, primeiro eu tenho que falar o que é, né, a definição. Segundo, eu tenho que falar onde se originou isso, né? Qual que é a origem? Vou falar a origem, né? Que foi entre as décadas de 20 e 30, né? Onde que aconteceu isso? Na Europa, né? Lá na Europa. E quais são as principais características? Bom, as características você já sabe, né? Aquele monte de coisa lá. Culto ao líder, censura, inimigos. Aí, quais são os exemplos desse tipo de governo? Aí eu tenho que pensar, né? Exemplos, né? O que aconteceu lá na Europa que nós podemos chamar de regimes totalitários, né? O que sucedeu? Bom, montei o meu primeiro roteiro bem básico aqui, eu vou para ação. Então, eu vou pensar. Eu tenho algumas canetinhas aqui, poucas. Vocês vão trabalhar também com o que vocês tiverem, né? E aí, a partir daí, vocês vão pensar. Essa aqui é a folha que eu vou utilizar, né? Uma folha reciclada. Então, vamos lá, colocar no centro. Ó. Estados. Eu vou colocar só abreviações, porque, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí, de estados totalitários, o que eu falo? Eu tenho que puxar as ramificações, né? Primeiro, eu vou puxar um ponto central aqui. Aqui eu vou falar sobre o que é. O que é. Aí eu puxo outra coisa aqui, ó. A partir do que é origem. Ó, origem. Lembrando que no mapa mental, ó, sempre tem que ter essas linhas que vão fazer as relações, ó, e um ponto central. E aí vamos lá, vou utilizar outra caneta, vou falar então agora, né, quais são os outros elementos. Origem, eu vou falar onde, né? Em que lugar isso aconteceu. E aí vamos lá então. Principais características. Eu puxo uma outra perninha aqui. Vocês vão padronizar como é que vocês vão fazer. Que eu tô fazendo meio rápido. Ó. Características e alguns exemplos, né? Ó. Exemplos que aconteceu. Que estados são esses. Aí vamos lá agora. Sabendo que todo mundo lê os textos, viu os vídeos e já sabe muito sobre isso, porque é um tema que está muito popular, né? Um tema muito comum e é um tema muito sério também, né? Porque se a gente não entender direito, a gente acaba caindo em ideias que não são as verdadeiras. E aí vamos lá. Bom, ele se originou na década de 1920, 1930, na Europa, né? Aí o que é, né, na verdade? É um tipo de regime, né, que tem várias características, sobretudo eles são totalitários, ou seja, eles são autoritários, né, são ideológicos, né. E quando a gente fala de características, a gente vai lá e fala, né, que características tem? Nós vamos lá, censura, culto ao líder, mais o que, né? Tem vários inimigos. Se tiver partido, vai ser um único partido, né? Porque não querem ter concorrência. E os exemplos que ocorreram, né, que foi citado no texto, são do fascismo. Fascismo está na moda falar, né? É importante que a gente saiba o que aconteceu na Itália, né? Lá na década de 1920, 30, né? 1922. Um outro exemplo foi o
nazismo, né, que é o mais pesado, nós vamos estudar isso no próximo bimestre, que foi eclodiu na Segunda Guerra Mundial, e o stalinismo, né, que é decorrente da União Soviética. Lembrando que a União Soviética não é um Estado totalitário por si, mas sim que o líder Stalin, né, depois que Lenin morreu, se tornou a partir de suas práticas. Então, isso é mais fundamentado pelas ideologias e pelas práticas do que pela definição. Beleza? E aí eu fiz esse mapinha simples aqui. Eu vou começar a enfeitar ele, né? Vou, sei lá, usa a criatividade de vocês. Fazer desenho, a Europa. Vai lá, faz um desenhozinho da Europa. Autoritarismo. O que eu vou simbolizar isso de autoritarismo? Pense em alguma coisa assim, tal, me surpreendam. Características, né? O que é censura, né? O que é calar as pessoas? Vamos pensar em símbolos que vão exemplificar esse tipo de coisa, né? O que simboliza o fascismo? Se coloca. O que simboliza o nazismo, né? O que simboliza o stalinismo, né? Que muitos vão dizer que é o comunismo, mas existem muitas críticas quanto a isso, né? Muitas outras formas de falar sobre isso. Mas enfim, esse é o pensamento simples. No próximo vídeo eu vou fazer isso no celular, né? A partir de um aplicativo ficar um pouquinho mais prático, ao meu ver, para quem não gosta de desenhar. Para quem gosta de desenhar e escrever à mão, também é ótimo fazer isso à mão, beleza? Até mais!